E aí galera, beleza? No vídeo de hoje eu quero falar um pouco mais com vocês sobre Patch Editor. Como vocês sabem, durante essa semana está acontecendo o lançamento da nossa primeira turma do curso Spark Pro, o curso que vai te levar do zero até o nível avançado. E uma das principais dúvidas que eu recebi foi sobre a importância dos patches e da lógica de programação. Então, por esse motivo, eu quis trazer um vídeo aqui para vocês, explicando um pouco sobre lógica de programação, mostrando a importância dos patches no nosso dia a dia e várias possibilidades onde a gente consegue utilizar eles nos filtros. O exemplo que eu tenho aqui para vocês hoje é um que eu posso clicar na tela, ele vai ativando. Então eu cliquei na tela, ele ativou um LUT para mim. Eu cliquei na tela de novo, ele ativou aqui esse granulado. Eu cliquei na tela de novo, ele colocou o LUT, o granulado e mais o Rouge aqui. E quando eu tocar na tela novamente, tudo isso vai sumir. E eu vou clicar e ele vai aparecendo de novo. É um efeito bem bacana, já recebi muita pergunta sobre isso. Mas mais do que mostrar para vocês como faz, eu quero explicar um pouco de como funciona essa lógica. Então, para isso, a gente tem que vir aqui no nosso Patch Editor. O que está acontecendo, pessoal, é que eu estou clicando, cada vez que eu toco, eu acrescento a contagem. Vocês devem perceber que a gente está utilizando aqui 4 toques, desde o primeiro. Então, esse aqui é o primeiro. Então, 1, 2, 3. E o quarto toque faz o reset. O quarto toque é o 0. Então, já inicia nele e a gente deixa tudo desativado. Aqui eu estou fazendo a contagem. Então, como eu estou utilizando 4 toques, eu estou utilizando o Maximum Count em 4. Ou seja, eu estou utilizando a contagem aqui de 4 opções do nosso Option Sender. Esse Option Sender, geralmente, ele é do tipo Number. Ou seja, ele passa valores de números. Mas aqui a gente tem várias outras opções, do tipo booleano, cor, pulse, text, vector, tree, vector 2. Eu poderia ficar horas aqui falando sobre esses assuntos, mas como são bastante complicados, um resumo é que cada um deles serve para uma função específica e passa um tipo de valor ou um tipo de informação. Então, por exemplo, o que a gente está utilizando aqui, que é o booleano, ele vai te falar quando algo é verdadeiro ou quando algo é falso. Então, aqui que vocês podem perceber que o meu value é o valor que eu defini para a opção selecionada. Então, se eu marcar aqui o default, ele vai definir os outros como default. E meu value e a opção selecionada seria desativada. Já que eu ativei o value, então o único ativado é a opção selecionada. No caso aqui, a opção selecionada que vocês conseguem ver é o 1. E como já expliquei para vocês, na programação o primeiro número é sempre o 0. A gente começa com 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então sempre que você for utilizar Patch Editor, tenha em mente que o seu primeiro número é o número 0. Então, ok. Outra forma que a gente poderia utilizar para mais opções, além do Option Sender, seria também o nosso Equals Exactly. O Equals Exactly é o exatamente igual. Então a gente pode dizer que quando esse número da contagem for exatamente igual a esse número, a gente pode realizar alguma ação ou fazer alguma coisa. E aqui a gente tem também todas as opções, tá? De alterar ele. E outra coisa que também parece o Equals Exactly, mas é um pouquinho diferente, é o Equals. O Equals ele parece bastante com o Equals Exactly, mas a gente consegue definir uma tolerância. A tolerância é um valor para mais ou para menos que a gente pode passar para que ele seja aceito também. Então vamos supor que o número que a gente está recebendo aqui do nosso patch aqui seja 1. A nossa tolerância também vai ser 1. Eu posso até criar um value aqui e queria colocar como booleano. Então quando a gente vê que está ativado, é porque o equals exact está funcionando. Quando ele estiver desativado, é porque o número não está dentro da nossa tolerância e nem é o mesmo número exatamente que está aqui dentro. Então, aqui onde está esse 0 é o valor que eu vou definir para o equals. Então esse número e esse número precisam ser iguais e eles têm a tolerância de 1. Então se eu colocar aqui, esse número aqui deixar aqui, esse aqui como 0 e esse aqui é o valor que a gente passa. Se eu passar o valor 2, ele não vai reconhecer, ele não vai ativar. Se eu passar o valor 1, ele vai ativar. E se eu passar o valor menos 1, ele também vai aceitar, porque a gente tem essa tolerância de 0 entre menos 1 e mais 1. Então ele tem essa tolerância para poder aceitar os valores.
Mas o que a gente está utilizando aqui é o Option Sender. O Option Sender a gente consegue simular esse mesmo equals exactly, só que a gente é limitado a 5 opções. E aqui a gente tem o push. O push ele faz o estímulo para que algo aconteça. Então ele é como se fosse o booleano. Funciona mais ou menos da mesma forma. E aqui a gente consegue perceber que quando a gente vai ligar uma opção de booleano diretamente para a opção, aqui por exemplo o switch, ele cria esse pulse automaticamente para a gente. Então se eu ligar essa última opção aqui, ele cria para mim automaticamente um pulse para que tudo funcione da melhor forma possível e que eles possam se corresponder. Então às vezes você está usando algo que não interage com, por exemplo, com o switch aqui, e ele cria para você algo que vai fazer com que eles interajam. Então por isso que às vezes você pode perceber, ele cria para você sozinho alguns patches para que você consiga passar valores ou executar ações. E vamos falar o que a gente está fazendo aqui, pessoal. Aqui eu estou ativando, então vocês conseguem ver aqui que eu estou ativando o valor de cada um. E aqui o meu pulse, esse primeiro, esse aqui de cima, a única função dele é desativar a visibilidade de todos. Então, assim que ele inicia, eu resetei aqui, ele já dá o turn off e desativa a visibilidade de todos através do nosso switch. No switch que a gente vê que tem o turn on e turn off, ou seja, ativar e desativar. E aqui a gente pode ligar na visibilidade do nosso material. Então, quando eu vou clicando, eu cliquei nesse aqui, olha lá, ele deu esse pulse aqui e deu o turn on aqui do nosso retângulo. Então, ativei esse retângulo. Quando eu clicar de novo, ele vai dar agora o turn on desse noise. Quando eu clicar de novo, ele vai dar o turn on aqui do nosso efeito Rouge. Mas o que acontece? Vocês podem perceber que quando eu estou clicando entre esses, ele não está desativando esses outros. Por que isso acontece? Porque ele só vai desativar quando der o turn off do switch. Entendeu? Então quando a gente der o turn off aqui, der esse pulse aqui de novamente, ele vai desativar todas as nossas opções, como a gente pode ver quando clicar agora. Perfeito? Desativou todas as nossas opções. Ok, agora vamos ver uma outra ferramenta super importante, que é conhecida como OR. Nós temos dois aqui que são muito importantes, que são o OR e o AND. Pessoal, o OR ele funciona para quando você tem duas possibilidades. Então, se for o número 1 ou se for o número 3, eu quero que esse texto fique ativado. Como que a gente pode passar isso aqui para o nosso Patch Editor? Eu posso vir aqui no meu Option Sender. Aqui a gente sabe que é o 0 e esse aqui é o 1. Então, se for o 1 ou se for o 3, que é esse aqui, eu quero que o meu texto ative. A gente sabe que o nosso botão atualmente é o 0 e agora eu vou clicar no 1. Ativa o texto, eu vou clicar no 2, ele vai desativar porque a gente não deu essa variável para ele. E agora eu cliquei no 3 e ele apareceu novamente. E eu cliquei de novo e ele sumiu. Então, essa é a função do OR. A gente consegue colocar algo entre duas variáveis. Então, se isso acontecer ou se isso acontecer, eu quero ativar tal objeto. Tá, mas e o AND? O AND, ele depende de duas coisas para ativar. Diferente do OR, que você depende de uma das duas, no AND você precisa das duas coisas. Então, se eu pegar aqui o valor de 1, ligar aqui, ele vai ficar desativado. Por mais que eu clique aqui e a gente vê que o 1 é o número ativado, ele está ativado aqui, para que ele funcione a gente precisa ativar esse de cima. E como que a gente ativa? Pode ser por gesto, por alguma outra coisa que a gente fizer. Por exemplo, se eu criar aqui um Face Tracker, vir aqui interações e colocar Blink, então eu vou ligar aqui o meu Blink. Ele criou para mim automaticamente um switch, ou seja, ele vai ativar e desativar. E olha só, toda vez que eu pisco, se ele ativar aqui as duas variáveis, o meu texto 2D aparece. Se só uma das variáveis estiver ativada, o meu texto não vai aparecer. Então essa é a importância entre o AND e entre o OR. Então galera, é isso que eu falo para vocês. É super importante que vocês aprendam sobre Patch Editor, porque isso realmente vai fazer a diferença nos seus projetos e você vai conseguir criar praticamente todo tipo de filtro com esse conhecimento. Vamos ver agora mais um outro exemplo. Quando a gente cria um Screen Tap,
A gente tem aqui o nosso Screen Tap. Eu quero dar apenas duas opções. É uma coisa bem simples. Eu quero que quando eu clicar, ele vai ativar para mim o Noise e o Lute. Então vou selecionar eles aqui, né? Segurando o Ctrl para selecionar mais de uma opção e clicar no Visible, tá? Então minha primeira opção eu quero esses dois ativados. Na minha segunda opção eu quero o retângulo Rouge e também o To Detect ativado. Então coloquei os dois aqui. Beleza, como que eu posso fazer isso da forma mais simples possível? Galera, como eu já falei para vocês, o Spark cria muitos patches sozinhos para vocês. Às vezes, quando você não tem muita noção sobre Patch Editor, você pode se complicar bastante para resolver coisas tão simples como essa. Então, se eu pegar o Tap e eu ligar aqui direto, ele criou para mim automaticamente um switch. Então, eu posso ligar aqui. Vocês vão ver que está desativado o meu outro efeito. Ok, mas como que eu faço para deixar esse aqui desativado e ativar esse? E quando eu desativar esses aqui de baixo, esses de cima se ativem. Bom, a gente tem uma outra ferramenta que é muito simples chamada Not. O Not ele faz a negação. Então, quando um valor é verdadeiro, ele transforma esse valor em falso. Então, você vai transformar aqui o seu booleano, que seria ativado, em desativado. Então, se a gente colocar esse Not aqui e ligar aqui, vocês podem perceber que ele continua ativado. E aí, se eu clicar na tela, ele desativou essas duas opções e ativou essas duas opções de cima. Bom, pode parecer bem simples agora que eu estou te mostrando, né? Mas e se você não conhecesse toda a lógica por trás disso, ou talvez se eu não tivesse te explicado como funciona? Você acha que seria tão fácil assim? Bem, pessoal, então por isso é que essa é uma das matérias mais importantes do meu curso de filtros. E é isso que eu quero mostrar para vocês, a importância do Patch Editor e todas as possibilidades de filtros que vocês conseguem criar com esse tipo de programação. Bom, pessoal, vai ser isso por enquanto. A gente poderia ficar horas aqui falando sobre esse assunto, mas ele é muito longo. Eu queria apenas dar uma demonstração para vocês e explicar um pouquinho sobre esses patches. Então, qualquer dúvida que vocês possam ter, deixa um comentário aqui, eu vou estar respondendo alguns também. Vocês podem mandar para a gente também lá no Instagram, @SparkRTutoriais, seguir a gente lá. Bom, e se você se interessou para saber um pouco mais sobre patch, as inscrições do nosso curso vão até hoje, sexta-feira, e são pouquíssimas vagas restantes. Então, se você quiser participar da nossa turma, vai ser aqui o primeiro link na descrição, onde vocês podem acessar e se inscrever para participar. Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like aí, se inscrever no canal e ativar o sininho para você receber as notificações. E valeu, galera, falou e até o próximo vídeo.